Numa aldeia, havia um enorme eremitério do Buda de Gotham. Um famoso monge budista morava naquele eremitério. Um de seus discípulos falava muito. Ele costumava falar aqui e ali o tempo todo. Quando ia coletar doações, ele trazia uma história nova de cada casa e contava para os outros discípulos do ashram. Ele costumava falar mal de uma delegacia para outra, de calúnias e de tentar ser bom na frente dos outros. Ele costumava elogiar a si mesmo com a boca e sempre tentou provar ser o mais inteligente e o melhor diante do monge budista. Ele se considerava diferente e superior a todos os discípulos. Ele disse: "Sou filho de uma família rica. Se eu quisesse, poderia ter vivido uma vida confortável e cheia de facilidades. Mas deixei tudo isso e vim para cá porque tenho que descobrir a verdade, me conhecer a vida. É por isso que meu sacrifício é maior que o de todos vocês." Um dia, o monge budista chamou todos os discípulos do ashram e disse: "Todos vocês têm que tomar alguma resolução para o próximo mês. Isso fortalecerá seu poder de determinação e infundirá poder próprio em você. Todos vocês podem tomar qualquer resolução de acordo com sua capacidade. E se algum de vocês quebrar sua resolução antes de um mês, ele retornará à sua antiga rotina." Todos os discípulos tomaram grandes ou pequenas resoluções de acordo com seu poder e foram embora depois de contar ao monge budista sobre suas resoluções. Mas o discípulo que queria mostrar-se diferente e maior foi diretamente à cabana do monge budista e disse: "Não quero tomar nenhuma resolução pequena, mas quero tomar uma resolução grande e grandiosa como a minha. Por favor, diga-me qual resolução deve ser tomada." Ao ouvir isso, o monge budista sorriu e disse: "Você será capaz de cumprir a resolução dada por mim? Será possível concluí-lo?" "Provavelmente não. Isso não é possível para você. Você não conseguirá concluí-lo. É por isso que você encontra uma solução." O discípulo disse: "Não, monge budista. Seja qual for a resolução que você me der, eu a cumprirei." O monge disse: "Ok. Então você ficará quieto durante o próximo mês. Não tirará nenhuma palavra da sua boca. Esta é a sua resolução." O discípulo disse: "Monge budista, isso também é uma resolução? Isto é muito fácil. Fique em silêncio por um mês. Você me dá uma grande resolução que é digna de minha habilidade." "O que tenho dificuldade em cumprir," o monge budista disse. "Primeiro, cumpra esta resolução e mostre-a." O discípulo obedeceu ao monge budista e ficou em silêncio. Ao mesmo tempo, virou-se e saiu da cabana. Achou muito mais fácil ficar em silêncio. Ele passou um dia em silêncio, mas a partir do segundo dia, o fardo de não falar começou a aumentar em sua mente. No terceiro dia, começou a sentir um peso, e no quarto dia, começou a sentir um estranho desconforto. Porque todos os discípulos no ashram estavam conversando entre si. Ele também queria apresentar seu lado na frente deles. Ele queria parar de falar, mas sua determinação estava atrapalhando. Assim, mais alguns dias se passaram e aquele discípulo adoeceu. Sua cabeça estava explodindo. Ele nem tinha vontade de comer ou beber. Ele só queria falar. Ele foi até o monge budista e sentou-se na frente dele e conversou com ele escrevendo: "Monge budista, quero falar. Não consigo respirar sem falar. Estou ficando sem fôlego. Sinto que estou perdendo a cabeça internamente. O que devo fazer? Devo quebrar minha resolução?" O monge budista sorriu ao ler isso e disse: "As resoluções só devem ser quebradas. Mas aquele que cumpre sua resolução aumenta sua força interior, e aquele que aumenta sua força interior, ele está no caminho da sociedade e do despertar. Cresce ainda mais. Tomar a resolução também estava em suas mãos, e quebrá-la também estava em suas mãos." Muitos dos discípulos quebraram sua determinação e retornar à sua antiga rotina. Se não for capaz de fazer isso, você também pode quebrar sua determinação e voltar à sua antiga rotina. Mas lembre-se, se você não for capaz de lidar com essa pequena resolução hoje,
Como poderá lidar com o resto da sua vida? O resto da decisão está inteiramente em suas mãos. Estas palavras do monge budista feriram o coração do discípulo. Ele voltou sem dizer nada e se trancou em sua cabana. Ele costumava sair da cabana apenas para o trabalho essencial e ficava sentado dentro da cabana pelo resto do tempo. 15 dias se passaram e a determinação de todos os discípulos no ashram quase havia sido quebrada, mas sua determinação ainda estava ativa. Depois de tomar a resolução até agora, ele não pronunciou uma única palavra. Todo o ashram ficou surpreso com o silêncio repentino da pessoa que tanto falava. Depois de 15 dias, ele foi novamente até o monge budista e conversou com ele escrevendo: Monge budista, estou em silêncio por fora, mas há muitas vozes dentro de mim, há muita reclamação e reclamação. Continuo falando dentro da minha mente e fazendo todo tipo de perguntas. Quanto mais silencioso sou por fora, mais barulhento sou por dentro. Minha determinação ainda está ativa. O monge budista disse: sim, sua resolução ainda está em vigor, mas enquanto essas vozes chegarem aos seus ouvidos, sua mente continuará falando, porque você tem o hábito de falar. Você pode ficar em silêncio por fora, mas estará falando por dentro. Você tem que se afastar dessas coisas e dessas vozes. O discípulo sai de lá depois de agradecer ao monge budista, sai de sua cabana pela manhã e segue em direção à floresta. Muitos dias se passam e o tempo da resolução também se completa, mas o discípulo não retorna. Todos no ashram temiam que algum animal selvagem o tivesse comido. Enquanto isso, muitos esforços foram feitos para encontrá-lo, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Todos os discípulos presumiram que os animais selvagens o haviam transformado em presa, mas o monge budista não pensava assim. Um dia, outro discípulo do ashram veio até o monge budista e disse: Monge budista, o que deve ter acontecido com aquele nosso monge falante? Os animais o teriam matado? O monge budista disse que os animais podem ter feito dele sua presa, mas pode haver outra razão para seu não retorno. Talvez ele tenha conseguido o que queria. Então, perguntou o discípulo: Monge budista, é tão prejudicial falar demais? O monge budista disse: costuma-se dizer que uma das muitas dificuldades do ser humano é a incapacidade de permanecer em silêncio. Sentimos constantemente necessidade de falar, mesmo quando não é necessário ou quando isso pode ter consequências negativas. Uma parte significativa dos nossos problemas vem da nossa tendência de falar demais. Muitas discussões e conflitos familiares são causados por nossas conversas sem sentido. Todos nós queremos ser ouvidos, mas muitas vezes deixamos de ouvir os outros. Em vez disso, concentramo-nos em expressar as nossas próprias opiniões e convencer os outros de que estamos certos. Isso só leva a mais mal-entendidos e ressentimentos. Esse padrão de falar e não ouvir continua ao longo de nossas vidas, causando estresse e mal-entendidos desnecessários. Mas nesta ignorância, perdemos o nosso tempo, a nossa vida, a nossa compreensão e os momentos mais importantes e preciosos que podem ser vividos, que podem ser desfrutados. Mas o que recebemos em troca? Nada. Tudo se torna fútil e desperdiçado. Poucas pessoas percebem o que perdemos nesta loucura, assim como outras pessoas não sabem da sua chegada. Da mesma forma, eles não sabem da sua partida. O discípulo disse: então qual é a solução? O monge budista disse: esta é a única maneira de observar os seus pensamentos com plena consciência. Contemplar todos os problemas mentais, permanecendo no presente e fazendo o seu trabalho com plena consciência, traz mudanças milagrosas na vida. Depois disso, após obter respostas às suas perguntas do monge budista, ele se curvou diante dele e saiu dali. Já se passaram 3 meses desde que o discípulo deixou o ashram e não houve notícias dele. Os monges budistas perderam a esperança de seu retorno.
Um dia, para surpresa e felicidade de todos, ele voltou ao ashram. Ele não era a mesma pessoa que havia partido. Ele havia passado por uma transformação incrível e uma sensação de calma irradiava dele. Seu rosto exalava paz e tranquilidade. Assim que ele chegou ao ashram, todos os discípulos o cercaram por todos os lados e começaram a conversar. Ele também começou a conversar com seus discípulos. Todos que conversaram com ele sentiram que ele não estava mais tão impaciente e falador como antes. Cada palavra saiu de sua boca de maneira muito suave e doce. Depois de conversar um pouco com os discípulos, ele foi direto ao monge budista. Ele tocou os pés do monge budista e disse: "Ainda estou em silêncio? Minha resolução ainda está ativa?" O monge olhou atentamente nos olhos do discípulo por algum tempo e disse: "Sim, você ainda está em silêncio. Nem uma única palavra sai da sua boca e sua resolução ainda está ativa." O discípulo disse: "Quando saí do ashram, fiquei em silêncio com a boca, mas havia muitas vozes dentro de mim. Havia muitas perguntas em minha mente e elas não paravam. Então, fui para a floresta, esperando encontrar paz ali e que a conversa em minha mente diminuísse. Mas quanto mais eu ficava na solidão, mais alta a voz dentro de mim ficava. Comecei a ouvir a velha voz dentro de mim. Só então percebi o quanto estava errado. Naquela época, quando eu dizia coisas ruins para minha família, amigos e monges budistas, eu sentia que estava dizendo a coisa certa. Mesmo quando eu costumava caluniar e zombar dos monges budistas, costumava sentir que era melhor que eles. Mas naquele dia, percebi pela primeira vez o quão errado eu falava. Por muito tempo, essas vozes, essas reclamações continuaram dentro de mim, mas aos poucos, um dia, todas essas vozes desapareceram de dentro de mim. Agora também fiquei em silêncio por dentro. Naquela floresta densa, não havia ninguém para falar de fora e não havia nenhum som lá dentro. E compreendi o verdadeiro significado do silêncio pela primeira vez naquele dia. Eu via paz ao meu redor. Embora ainda chegassem algumas vozes que costumavam vir antes, eu não conseguia ouvi-las, mas agora eu podia ouvir claramente todas aquelas vozes. O som do vento soprando, o som dos pássaros cantando e o som da água corrente. Ouvi todas essas vozes pela primeira vez com plena consciência. Eu nunca havia sentido tanta paz ao meu redor antes. Então, para perturbar essa paz pela primeira vez, tirei qualquer palavra da boca. Eu gritei: "Oh Deus, que tipo de paz é essa? Por que está tudo tão quieto? O que aconteceu?" Mas mesmo depois dos meus gritos, a paz não foi perturbada. Tudo estava tão calmo como antes, tanto por fora como por dentro. Querido monge, conversei com meus colegas discípulos e com você. Fisicamente, estou falando, andando e observando tudo ao meu redor. Porém, sinto-me completamente sozinho internamente e em silêncio. Mesmo quando tento me expressar, ainda me sinto isolado. Agora posso ver tudo com clareza e ouvir tudo com mais nitidez. O monge budista disse que a inquietação dentro de nós é causada por falarmos excessivamente do lado de fora. Contudo, quando nos voltamos para dentro, permanecemos calmos. Não importa o que digamos. A maior parte do mal do mundo tem origem na nossa conversa, porque tememos o silêncio. Falamos mais do que o necessário e deixamos de ouvir os outros. Em vez disso, nós os interrompemos para que entendam quem somos e o que podemos fazer. Este se torna o propósito de nossas vidas e toda a nossa energia é desperdiçada em conversas sem sentido. Tal sociedade está cheia de tristeza, porque as pessoas não se ouvem nem tentam se entender. Não sabem o valor do silêncio porque os faz sentir-se pequenos. A razão por trás de todas as batalhas no mundo é a nossa conversa excessiva. Portanto, devemos falar apenas o necessário para conservar a nossa energia.
Conversas desnecessárias nunca nos permitem ir para dentro e sempre nos puxam para fora. Se quisermos nos voltar para o nosso mundo interior, devemos manter a boca fechada. É por isso que todos os Budas que se iluminaram correram para a solidão para evitar falar e ouvir demais. Eles permaneceram calmos na solidão, permitindo-lhes viajar facilmente. Mesmo vivendo neste mundo, podemos viver na solidão e permanecer calmos. Mas para isso, é preciso poupar a nossa energia que desperdiçamos com palavras sem sentido. A lição desta história é que falar em vão é um desperdício de energia. Aqueles que querem viajar para dentro devem manter a boca fechada. Ao chegarmos ao final desta jornada, convido você a se tornar parte integrante de nossa comunidade. Se você encontrou inspiração nesta história, apoie-nos clicando no botão de inscrição, compartilhando com seus amigos e deixando um comentário abaixo com sua opinião ou alguma história que você gostaria de ouvir a seguir e para mais momentos de motivação e tranquilidade. Se você assistiu até o final, por favor comente Om Mani Padme Hum para me avisar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Seu envolvimento alimenta nossa jornada. Obrigado por trilhar este caminho de sabedoria e iluminação conosco.